Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje vamos falar de um projeto que surgiu há 8 anos e já contou a história de 456 pessoas que ajudaram no surgimento e crescimento da segunda maior cidade do estado de Alagoas. É o projeto Raízes de Arapiraca, idealizado pelo deputado Ricardo Nezinho, com quem eu tenho o prazer de bater um papo agora aqui no Ponto e Contraponto. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Estela. Obrigado por essa oportunidade, a gente poder aqui falar sobre esse projeto Raízes de Arapiraca. Eu quero assim dizer que esse projeto Raízes de Arapiraca é um dos maiores, é o maior projeto etnográfico do mundo. Por quê? Porque no seu conceito não tem um igual, porque a gente fala sobre pessoas que convivem em uma cidade e fizeram de uma forma direta e indireta o crescimento dessa cidade. E por coincidência é a cidade de Arapiraca. Cidade nova, de apenas 100 anos, mas que a gente tem documentários de pessoas de 105 anos, de 98 anos, como na última edição que você nos deu a honra de estar lá, você e Joaldo, tinha pessoas de 97 anos. Ou seja, o projeto Raízes de Arapiraca é um projeto em que a gente tem a felicidade de poder fazer com que a vida daquela pessoa simples possa ir para a posteridade. Pois é, nós estamos vendo aí algumas imagens, né, que a produção soltou para a gente da 25ª edição, onde eu tive o prazer, né, de estar presente, participando, né, e conhecendo de perto esse projeto. Eu queria que o senhor contasse para a gente, deputado, como é que surgiu essa ideia que é tão bacana. Veja só. Quando meu pai faleceu, aí eu fiquei imaginando de não ter, até me cobrando, de não ter feito nenhuma história, nem deixado nada para a história da vida dele. Sim. Para os filhos, para os netos. E daí eu fiquei martelando e fiquei até na expectativa de fazer a história da minha mãe. Quando montei uma equipe e fizemos um documentário da história de vida da minha mãe. Ela com seus 83 anos, e daí ela começou a falar sobre as minúcias da história da vida dela. Coisas que ela contava a gente e a gente esquecia no outro dia, mas ela contava com tanto orgulho, e da infância, da adolescência, como conheceu meu pai. E daí eu consegui fazer esse documentário da vida dela. E até hoje, quando eu assisto a história dela, eu me emociono. 6 anos depois, eu fiquei pensando, por que não fazer das pessoas de Arapiraca? E daí a gente começou. No dia 19 de abril de 2017, fizemos o primeiro documentário gravado com a primeira caminhoneira da cidade de Arapiraca. Olha que bacana. A dona Terezinha. Sim. E daí, a gente, com mais 15 documentários, levamos para a primeira edição no cinema. E hoje, como você mesmo falou no início, nós estamos com 456 documentários. Por isso que é o maior projeto etnográfico do mundo, porque não tem um igual com tantas histórias de vida de pessoas que fazem com que dentro de uma cidade a gente possa contar a história dela de uma forma e possa também contar a história da cidade de Arapiraca. Sim. Porque ela é uma testemunha ocular. E são histórias de agricultores, de professores, de empresários, né? Como é que você seleciona, né, essas histórias? Você já tem uma equipe, claro, trabalhando junto nisso, né? Primeiro a gente tem um site, e esse site ele disponibiliza para que as pessoas ela possa indicar o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, dar o perfil dele. Qual o perfil que a gente exige no projeto Raízes de Arapiraca? Que a pessoa tenha mais de 73 anos. Sim. E que tenha chegado na cidade de Arapiraca
até 1970. Porque aí ela já conta a cidade, a história, 55 anos de história de Arapiraca. Perfeito. Então a gente tem esse perfil e daí a gente começa a ter a história de instaladeira de fumo, de pedreiro, de dona de casa, de médico, de professor, de engenheiro, ou seja, de bispo, Dom Delbrando, e dos padres, pastores, ou seja, de pessoas que compõem a sociedade de uma cidade, que são esses personagens, são essas pessoas. E o interessante disso é que o projeto Raízes de Arapiraca, Estela, ele serve também para pesquisa. Sim, é uma fonte de pesquisa, é uma fonte né? de pesquisa. E quem sabe também é uma fonte de inspiração. Sim. Porque tem histórias belíssimas ali. E engraçado, mais simples as pessoas, mais tem aquela garra de poder superar tantas adversidades da vida. É verdade. Então ali ela conta a sua história e ela ali é uma fonte ali para que amanhã alguém possa, daquela história de vida das pessoas, possa criar personagens e personagens. Inclusive, né, quando eu estive lá em Arapiraca, a gente percebe que são muito assim, são pessoas simples, que muitas vezes nem foram ao cinema, né? Tá tendo a primeira experiência ali de ir para uma sala grande de cinema e de se ver na tela, né, deputado? É verdade. E uma coisa que, por ser simples, as pessoas, quando a gente faz o convite, elas dizem assim, vou falar o quê? Eu não tenho nada para falar da minha vida. Acha que a história dela não é interessante, qual a né? história que eu tenho? Eu não tenho o que falar. Mas quando chega no dia, quando ela começa a esmiuçar os avós, os pais, a infância, quem são os irmãos, as brincadeiras de infância, adolescência, casamento, filhos, aí o documentário, a gente tem documentário de 10 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, temos documentários até de 3 horas. Por que assim, você fala assim, documentário de 3 horas? Bom, porque o nosso intuito não é a gente criar uma visualização, ter muitas visualizações. É bom, mas o intuito não é isso. O intuito é o seguinte, é que ela possa falar tudo da sua vida para que a gente possa ali buscar informações importantes para a cidade, para a vida dela. E, na verdade, o trunfo maior será para os pesquisadores e principalmente para os seus familiares. Eu pedi para o pessoal da produção, né, cortar um trechinho, né, da história de um dos homenageados, né, que é o Bartolomeu, o seu Bartolomeu. Vamos ver um trechinho da história dele para vocês terem ideia de como é bacana esse projeto. Eu me chamo Bartolomeu Apolinário Silva, nascido na cidade de Quebrangulo, Alagoas, no dia 1º de agosto do ano 1950. E meu saudoso pai chama-se Apolinário Antônio da Silva, e a minha saudosa mãe também, a Quitéria Maria da Silva. Meu pai era carpinteiro, de primeira linha, modesta parte, e minha mãe doméstica. De Paulo Jacinto eu tenho na minha mente muitas recordações. Saí com quase 6 anos de idade, entre 5 e 6 anos, aí eu tenho recordações do Rio Paraíba, que na época de pescar, de fazer muita coisa, inclusive meu pai, além de carpinteiro, ele mantinha roça, e mesmo uma criança a gente ia ajudar na roça, principalmente na colheita de feijão, de algodão. Aí Paulo Jacinto eu tenho muitas recordações. Olha só que bacana, né? A história aí, uma de 456 histórias, né? Uma de tantas superações.
Pois é. A história de Bartolomeu. Começou, você viu, né? Ele teve um alto e baixo incrível. Agricultor, depois foi empresário, depois teve problemas, quebrou, depois voltou. Hoje é um dos grandes empresários na cidade de Arapiraca. Tem essa superação econômica, tem superações físicas, tem superações emocionais, ou seja, é um leque de histórias magníficas, onde eu me apaixono por projeto Raízes de Arapiraca. É um prazer para mim. O projeto Raízes de Arapiraca, ele proporciona a gente contar a história, a testemunha ocular e, ao mesmo tempo, ser fonte de pesquisa para os nossos historiadores ou pesquisadores. Deputado, conta pra gente, em novembro de 2023, esse projeto ele foi declarado como patrimônio histórico, cultural, material e imaterial de Arapiraca. Em outubro de 2024, o projeto foi reconhecido pela Assembleia Legislativa como patrimônio cultural do estado de Alagoas. O que significa, né, esse reconhecimento para o senhor que idealizou o Raízes de Arapiraca? Primeiro, a gente sai de uma certa informalidade e leva para que os poderes constituídos, ele através de seus pares, possam reconhecer o projeto Raízes de Arapiraca de uma maneira assim significativa, tanto para a cultura como para a história do nosso estado de Alagoas e também, como foi aprovado pela Câmara Municipal, da cidade de Arapiraca. Então, isso nos deixa assim, muito orgulhoso, porque ver o projeto Raízes de Arapiraca sair de uma certa informalidade Sim. para entrar numa formalidade e, consequentemente, ser enxergado pelos poderes constituídos e também pelas academias do nosso estado de Alagoas, Academia de Letras, Academia Histórico, né? Geográfico, a CALA, que é a Academia Arapiraquense de Letras e Artes, ou seja, ele está contribuindo também com a cultura do nosso estado. Vou pedir pessoal da produção soltar mais um trechinho de outra personagem, né, do Raízes de Arapiraca. Desta vez a gente vai conhecer a história da Maria do Cartório. Vamos ver? Meu nome é Maria de Lourdes Melo, nasci em Arapiraca, 21 de setembro de 1934. Meus pais, minha mãe era do sertão, porque a propriedade dela, dos meus pais, era entre Caraíbas e Major Isidório. E o papai era de Pernambuco. Trabalhei muito, tanto no bar para despachar, ou no hotel, ou varrer, ou limpar, tudo que fosse forrar as camas para os hóspedes, tudo eu fiz. E não me envergonho. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida, foi trabalhar. Que o trabalho não lhe diminui nada, pelo menos ele enobrece. O trabalho foi aquele que estou ainda hoje. Eu fiz o concurso, aí passei. Depois eu fui nomeada, mas o Claudenor não deixou que eu trabalhasse. Quem trabalhou foi o meu segundo suplente, porque eu queria trabalhar. Nunca tinha trabalhado. Aí ele disse, tá certo, vai trabalhar. Aí, quando eu fui assumir, o César Wilson não aceitou, deixou o cartório, aí eu fiquei sozinha, só com os funcionários. Aí eu perguntei aos funcionários se ia continuar comigo, eles disseram que ia. Assumi tudo, e assumi, e até hoje estou muito bem. Olha só que bacana, né? Mais uma guerreira do Raízes de Arapiraca, né? Começou pequenininha ali, né? Com um trabalho pequenininho e virou destaque, figura conhecida, né? Da cidade. Dona Maria é esposa do ex-deputado Claudenor Albuquerque. Ela cita aí. Existiu em Arapiraca, em 57, momentos muito importantes, duas famílias, do Claudenor Albuquerque e de Marques da Silva, onde Marques foi assassinado na Praça Gabino Besouro, Sim. que hoje o nome da praça chama-se Praça Deputado Marques da Silva. E eu tive a felicidade de poder buscar e conseguir a história de Dona Maria do Cartório, que é também conhecida lá como Dona Maria do Claudenor, que ela é avó do ex-deputado do Albuquerque e bisavó do deputado Breno Albuquerque. E consegui também a história de Dona Maria Marques,
que é a esposa do ex-deputado Marques da Silva. Olha Ou só, seja, de um personagem você acaba indo para outros, as duas né? chegaram assim, contando as histórias delas, ou seja, na história política foi um grande ápice aí. O importante, sabe, Estela, que eu vejo desse projeto Raiz de Arapiraca, é que ele consegue resgatar histórias de pessoas muito simples. Pois é. E, ao mesmo tempo, ele faz com que ele possa, nesse contexto, ele contar a história da própria cidade através, como eu falei, de testemunho ocular. E ele possa ser um exemplo, tanto para outros municípios, para outro estado, para o país, de um projeto como esse. Mas é impressionante como você consegue beber um pouco da sabedoria de tantas pessoas que ali, contando a sua história, mostrando como teve superação, através do foco, da humildade, de não desistir, do trabalho árduo, né? E para provar e comprovar que quem trabalha vence, né? Vence. Mesmo no meio das adversidades, né, dos tropeços. E interessante, sem esse mimimi que existe hoje de às vezes, qualquer fragilidade você, às vezes, não ter força para superar. Sim. E são pessoas como essa que nos dão grandes ensinamentos. E é uma forma também de valorizar, né, cada história, cada morador, cada personagem que fez e faz Arapiraca, né? Com certeza. O projeto Raiz de Arapiraca conta com 10 editores. E o interessante, são 10 editores freelance. Sim. A gente, 2 vezes por semana, tem produtos. Entrega um, entrega outro. Ou seja, ele está ali fazendo o seu trabalho, mas também tem assim, um lado extra, que é o projeto Raiz de Arapiraca. Então, a gente tem 10 editores, a gente vai com jornalista, com historiador, com web design lá na Casa do Cidadão, uma linguajar muito simples. E você é narrador também, né? Que eu tive lá, gente, em loco, e o Ricardo Nezinho é deputado, narrador e idealizador, né? Brinquei até com ele que ele ia cobrir férias aqui na TV. Voz excelente, narração impecável. O professor Sandro faz uma sinopse. O texto dele também muito bacana, você pode ver, né? que você pega uma pessoa simples e pega o cidadão mais abastado do município, mas no texto ele fica todo iguais. Mundo igual, verdade. Você pode ver que é uma coisa assim que todo mundo sai feliz, satisfeito. Olha assim, rapaz, que coisa maravilhosa. E como você falou, pessoas que nunca foram ao cinema. Pois é. Quando se deparar e ver ele naquela tela do cinema, homenagem de 5 minutos, aquela sinopse poética, tal, ele se enxergar ali. E o interessante é que faz com que o neto, o bisneto, que vê aquela pessoazinha tão frágil, aí começa a ver, poxa, se não fosse ele, eu não estava aqui. Olha como ele foi um guerreiro. Ou seja, é um reconhecimento para o idoso, para aquele cidadão. Para a gente encerrar, quais são os próximos passos para o projeto? Os próximos passos do projeto é a gente chegar a 1000 documentários. Eu quero chegar a 1000 documentários. Olha, aí bacana. sim eu Você vai se sentir realizado. Eu vou me sentir realizado. Estamos 456, 8 anos. Daqui a 8 anos eu quero dizer assim, encerrei e fechei com chave de ouro com 1000 documentários. Eu quero você presente lá nesse dia. Com certeza, valeu. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Parabéns pela iniciativa e vida longa, né, a esse projeto. A gente só deseja sucesso. Ô, Estela, fico muito feliz por você me convidar hoje aqui para a gente falar um pouco sobre Raiz de Arapiraca e aqui a gente poder levar essa informação, esse projeto tão bonito para as pessoas que lhe acompanham e lhe admiram. Eu fiquei impressionado no dia lá do cinema, todo mundo tirando foto com a Estela. Eu estava parecendo celebridade, viu, gente? A nossa você é uma celebridade. Arapiraca, maravilhoso. Obrigado, Estela. A gente fica muito feliz. Gratidão, viu? Um abraço. É isso, né, gente? O Ponto e Contraponto deste sábado vai ficando por aqui. Gratidão pela sua audiência. No próximo sábado a gente tem mais um encontro marcado às 15h para 1 da tarde no Agenda e a partir das 7h20 da noite aqui no nosso Ponto e Contraponto. Uma ótima noite para você e até o próximo sábado. Tchau, tchau.